Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno Azan aqui para que a gente possa concluir nossa maratona do TRT São Paulo. Ou seja, eu já gravei para vocês um vídeo analisando o estudo de caso da prova de analista. Analisamos de forma completa, até apresentei para vocês uma resposta padrão. Aí depois eu gravei mais um vídeo corrigindo as questões de direito processual do trabalho também da prova de analista judiciário. E por fim, agora nós vamos fazer a análise das questões de processo do trabalho, no entanto, da prova de técnico. Em comparação com a prova de analista, uma prova mais direcionada, mais simples, mais focada aí na letra da lei, umas questões um pouco mais básicas, mas ainda assim, com esse estilo que a gente viu nas questões de direito processual e de direito do trabalho da prova de analista, ou seja, com um pouquinho mais de caso concreto. Então não foi aquela pergunta, aquela questão que ia direto nas perguntas. Olha, o que é isso, o que é aquilo? Todas as questões envolviam um pouquinho de um caso para você analisar o caso e responder. Mas a gente comparar são questões um pouco mais objetivas, mais simples. Elas não aprofundam tanto e não tentam confundir tanto a gente como aconteceu com a prova de analista. Mas vamos também dar uma revisada? Então venha comigo aqui na tela, bora lá. Aí, ó. Temos aqui. Então, separei, foram 8 questões de direito processual do trabalho e também para poder seguir a ordem lógica da construção da disciplina de processo-trabalho, eu estou seguindo mais ou menos essa ordem. Então, olha só, a primeira questão que eu separei aqui, uma questão que envolve o tema de atos, termos e prazos processuais. Uma questão muito comum da FCC, certo? Ela toda hora cobra isso, que diz respeito a regrinhas básicas da publicidade do ato e também as regras sobre contagem de prazo. Vamos ver? Então a questão diz assim: Guilhermina e Valquíria estudam direito, estão preparando um trabalho sobre atos, termos e prazos. Consultando a CLT, devem relatar o seguinte. Então você vê que a FCC de vez em quando faz uma questão assim, né? Ela não sabe que caso te perguntar, em vez de ela elaborar um caso, ela fala assim: olha, tem uma pessoa que está estudando e aprendeu o seguinte, né? Então é a desculpa que a FCC tem para simplesmente listar os termos da lei, né? Sem envolver um caso concreto específico. Então vamos ver o que a Guilhermina e Valquíria aprenderam. Vamos ver as alternativas aqui. Letra A. Interrompe-se o curso do prazo processual nos dias entre o dia 20 de dezembro e 19 de janeiro, inclusive. Opa, isso aqui é básico, a gente tem que saber. Há sim uma paralisação dos prazos do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. É 20 a 20, inclusive dia 20 de janeiro. No entanto, cuidado, não se trata de interrupção do prazo, e sim de suspensão. Quando se interrompe o prazo, você paralisa a contagem e zera, começa de novo. Na suspensão, você paralisa e continua de onde parou. Essa é a grande diferença. Então, quando se trata aqui de contagem de prazo, as hipóteses previstas na CLT são de suspensão do prazo, ok? Então, a letra A tem dois erros: interrupção e o dia 19 de janeiro. Letra B. A penhora poderá realizar-se em domingo ou feriado, mediante autorização expressa do juiz. Olha que interessante. A banca sabe muito bem que existe uma grande diferença entre o direito processual civil e o direito processual do trabalho aqui. Inclusive, na prova de analista, na matéria de processo civil, caiu uma questão assim, a respeito da penhora, né? Lá no CPC se fala sobre citação, intimação e penhora, se eles podem acontecer domingo, feriado, com ou sem autorização do juiz. Bom, na CLT, atenção, a CLT exige a autorização expressa do juiz para que a penhora, só se fala em penhora aqui na CLT, para que a penhora aconteça em domingo ou feriado. Portanto, a letra B está certa. A penhora, ela pode ser realizada domingo ou feriado, mas tem que ter autorização expressa do juiz. Então, a FCC tentando nos confundir aqui com o CPC, fiquem atentos. Então, a letra B está certa. Vamos ver a outra? Letra C. Se interrompe o curso do prazo entre 19 de dezembro e 19 de janeiro. Mais uma vez, 19 está errado, é dia 20, é um dia redondinho. Por que 19 e não 20? Não, 20 a 20. E não se trata de interrupção, e sim de suspensão. Letra D. A penhora não pode ser realizada domingo ou feriado, mesmo que assim seja determinado pelo juiz. Não, aí não faz sentido, né? Se o juiz determinar que seja realizada, ainda assim não pode acontecer? Não, pode, se tiver autorização. E letra E. Os atos processuais são públicos. Beleza, são públicos. Salvo quando o contrário determinar o interesse social. Tá certo, isso mesmo. Se o contrário determinar o interesse social, não serão públicos. Então nós vamos em segredo de justiça. E esses atos serão realizados nos dias úteis, confere dias úteis, qual que é o horário? De 8 às 9, de 8 às 21 horas. Tá certo isso? Ai, cuidado.
Quando se trata de audiência, o horário da audiência é de 8 às 18, curtinho, 8 às 18. Mas quando se trata de prática de atos processuais, é de 6 da manhã às 8 da noite, é de 6 às 20. Então tá errado, não são 8 às 9, é de 6 às 20, beleza? Então 6 às 20 é a prática de atos processuais e 8 às 18 é o horário da audiência. Com isso, ficamos com a letra, baixa aqui, letra B. E eu deixei aqui embaixo os artigos para vocês, ó. O 770 fala, ó, os atos são públicos e serão realizados nos dias úteis de 6 às 20. E a penhora, no parágrafo único, pode ser sim domingo ou feriado, se tiver autorização expressa do juiz. E o 775A, um pouquinho logo depois ali, fala suspende-se o prazo entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Então, conta o dia 20 de dezembro e, inclusive, o dia 20 de janeiro como suspensão do prazo. Então, você para de contar e, a partir do dia 21 de dezembro, você retoma a contagem. Claro que se não for sábado, domingo ou feriado, beleza? Então, tá aí, direto na CLT, a letra B da nossa primeira questão de atos, termos e prazos. E olha que interessante a próxima. Também envolve o tema de prazos. Agora ele deu um caso de contagem de prazo. Bom, que a gente treinou, né? Tem até vídeo aqui também no meu canal treinando essa contagem de prazo. Então vamos ficar atento com isso. Olha lá. Fiz até no nosso curso de estudo de caso, um estudo de caso envolvendo também regras de contagem de prazo, estão lembrados? Então quem fez o nosso curso tá muito, né, acompanhou muito bem essa lógica de contagem de prazo. Aqui ele não utilizou nenhum critério que pudesse talvez escorregar na contagem de prazo. Foi bem direto. Olha só. A Frânio ajuizou uma ação requerendo horas extras e feriados. Sem provas, improcedente foi julgada a reclamação. Considerando que o advogado foi intimado no dia 8/8, uma sexta-feira, o último dia para o recurso é. Então você tem que lembrar que o recurso ordinário tem um prazo de 8 dias. Esse é o prazo padrão dos nossos recursos trabalhistas. Ele jogou aqui para a gente as opções, ó. Qual a opção que a gente vai marcar? Bom, pensa comigo. 8/8, é no seu papelzinho aí, tá na sua prova, você vai escrever 8/8, sexta-feira. Lembre-se que o dia que a pessoa é intimada é o que a gente chama de dia zero. É o dia do início do prazo. Não conta esse dia, esse é o dia zero. Então você vai contar no primeiro dia útil seguinte. Que no caso, não é dia 9 nem dia 10, é dia 11, não é isso? É dia 11, que é uma segunda-feira. Então você conta no dedo, ó, 11, segunda, 12, terça, 13, quarta, 14, quinta, 15, sexta. Aí vamos pular sábado e domingo, né? 15, 16, 17. Aí vão 18, segunda, 19, terça e 20, quarta. Então o oitavo dia deu dia 20, uma quarta-feira. Perceberam? Daí a importância de você anotar sexta-feira, aí você faz o seu calendário para que exatamente você pule os sábados e domingos. Então, neste caso, me parece que é a letra C. Dia 20 é o oitavo dia do prazo. Vamos ver? Letra C? Ó, letra C. E qual que é a regra aqui? Ó, deixei aqui as regras para vocês. O artigo 895 é para você não se esquecer que o prazo do recurso ordinário é de 8 dias. E essa regrinha de você excluir o início, incluindo o vencimento e só contando dias úteis, está aqui no 775. Ó. Os prazos são contados em dias úteis, você não conta sábados, domingos e feriados, excluindo o dia do começo, ou seja, aquele dia 8, que foi a sexta-feira da publicação, você não conta. E você inclui o vencimento, que foi a quarta-feira, dia 20. Beleza? Então, exclui a sexta-feira, começa a contar na segunda. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí vem segunda, terça e quarta. Beleza? Que bom que não era um prazo de 30, 60 e 80 dias que você tinha que ficar lá o tempo todo contando, mas os nossos prazos são curtinhos, né? Você vai ter que trabalhar com prazos de 5 dias, por exemplo, quando se tratar de embargos de declaração, ou 8 dias quando se tratar dos recursos trabalhistas, ou quem sabe até 15 dias quando se tratar de recurso extraordinário. E também se fosse um caso, por exemplo, da administração pública recorrendo, aí o prazo seria em dobro. Então, se fosse embargo de declaração, de 5 passa para 10. Se fosse recurso ordinário, de 8 passa para 16. E se fosse um extraordinário para o Supremo, de 15 passaria a 30. Mas não é muito comum contagem de prazos tão longas assim em provas de técnico, não. Normalmente eles vão no padrão de 8 dias
que é o que a gente espera, beleza? Então tá aí mais uma para vocês, contagem de prazo bem típica, bem tipo de questão bem querida pela FCC. Vamos ver qual foi a próxima? Então vamos lá. Próxima questão, questão 3. Rito sumaríssimo, olha que interessante. Caiu também uma questão de rito sumaríssimo na prova de analista. Então, vamos ver o que ele queria aqui. Nessa aqui, ele já foi explorar um pouquinho mais das peculiaridades do rito. Veja só. Diva ajuizou uma ação contra a empresa Universo, requerendo o pagamento de verbas devidas. De acordo com a CLT, considerando que a reclamação possui um valor da causa de 33.700, é certo que, então não se esqueça, arredonda o salário mínimo para 1.500. Então 10 salários mínimos são 15 mil reais, 20, 30 mil reais. 30 salários mínimos, 45 mil reais. E 40 salários mínimos, mais ou menos 60 mil reais. Então, as ações com valor da causa aquém de 60 mil reais, você terá o rito sumaríssimo, rito de até 40 salários mínimos. E aí, quais são as peculiaridades? Bom, as peculiaridades do rito sumaríssimo você tem que saber na ponta da língua. Não são complexas, vocês pegam lá no artigo 852A a 852I, tem algumas peculiaridades estratégicas. Eu tenho até no meu Instagram também vários vídeos dando dicas com essas peculiaridades. Uma semana inteira que eu dei dicas de peculiaridades do rito sumaríssimo. Então, vamos lembrar? Vem aqui. Vamos ver todas as alternativas aqui. Ó. Letra A. Todas as provas são produzidas na audiência de instrução e julgamento. Beleza. Todas as provas são produzidas na audiência. Desde que requeridas previamente no prazo preclusivo. No processo de trabalho, ele fala que as provas serão apresentadas, produzidas em audiência, independentemente de requerimento prévio. Por quê? Porque no processo de trabalho você não precisa fazer requerimento prévio de prova. No dia da audiência você produz tudo. Então, essa é uma regra que, inclusive, não é tão peculiar ao rito sumaríssimo. Essa é uma premissa geral do processo de trabalho, mas está errada a necessidade de requerer previamente provas. Letra B. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, devendo constar necessariamente o relatório, fundamento e dispositivo. Aí está errado. O relatório é dispensado. Por quê? Porque o rito sumaríssimo é um rito mais rápido. Então nós estamos liberando o juiz de ter que fazer aquele relatório demorado para que a sentença saia mais rápido. Então está errado o relatório. Letra C. A reclamação seguirá o rito ordinário, não sumaríssimo, como nós já vimos, até 40 salários mínimos. As testemunhas, de até no máximo 2 para cada parte, opa, e tá certo até agora. No rito ordinário são 3 testemunhas para cada parte, no rito sumaríssimo são 2. Comparecerão essas testemunhas à audiência independentemente de intimação. Ué, tá parecendo certo, não tá? As testemunhas até 2 comparecem à audiência sem intimação, porque as partes precisam convidá-las. De fato, tem que convidar a testemunha. E vamos ver a letra E. Na ata de audiência serão registrados todos os atos processuais em detalhes, sendo vedado o resumo. Na verdade, é o contrário. Lembra, o rito sumaríssimo é para ser mais rápido. Então, o juiz nas atas ele vai colocar o resumo dos elementos, o resumo dos depoimentos, aquela coisa toda. Então, é uma ata mais resumida. Não é o contrário, né? Que todos os atos serão colocados com detalhes. Exatamente o contrário no rito sumaríssimo. Então, ao que tudo indica, aqui nós temos. Atenção, esse item aqui de número de testemunhas é um dos itens que mais cai sobre diferença de rito sumaríssimo. Mas se você for pegar no universo de peculiaridades do rito sumaríssimo, as provas gostam muito desses detalhes a respeito de produção de prova, especialmente número de testemunhas e essa regra de não há, né, de não existir essa intimação. Lembra, você pode intimar a testemunha, mas como é que funciona? Você convida. Aí você convidou sua testemunha, mandou a cartinha para ela. Se no dia da audiência ela não comparecer, aí você mostra para o juiz, ó juiz, eu tenho uma carta convite aqui, a testemunha foi convidada. Se você provar que convidou, aí o juiz intima a testemunha, mas primeiro tem que convidar. Portanto, vamos ver se é a letra D? Letra D. E está aqui para vocês todos os artigos relacionados a essa questão, olha só. O 852A, rapidamente, ó, até 40 salários mínimos, é o rito sumaríssimo. O 852F, na ata, vão constar resumidamente, tá vendo? Os atos essenciais, de forma resumida. O 852H fala que as provas serão produzidas ainda que não requeridas previamente. E no mesmo artigo, são 2 testemunhas para cada parte que comparecerão independente de intimação. E no 852I fala da sentença, que está dispensada do relatório. Então, todos os artigos aqui para vocês,
852A, 852F, H e I na ordem, beleza? E que já grifei para vocês também todas essas peculiaridades para facilitar na hora do estudo. Então, bem direto na letra da lei, vamos para a próxima para ver o que eles perguntaram agora. Vamos ver. Próxima questão. Custas. Opa, ó, essa aqui você já deve ter ouvido eu falar. É difícil encontrar uma questão de uma prova de técnico que não tenha uma questão sobre custas. Você vai perceber que nas provas de analista não cai toda hora custas, não. De vez em quando cai. Mas não tem uma prova de técnico que não tem uma pergunta sobre despesa processual. Então você tem que também saber muito isso na hora que você vai fazer prova de técnico. E aqui ele foi nas custas. De vez em quando ele pergunta de honorários e etc. Mas aqui, essa aqui foi de custas. Vamos ver o que ele quer saber. Cassis ajuizou uma ação contra a empresa Livro requerendo o pagamento de horas extras. Considerando que tem excelentes condições financeiras, a reclamante está preocupada com as custas do processo e consultou a advogada. A advogada respondeu os questionamentos, explicando que as custas no processo de conhecimento serão calculadas como? Para por aqui. Se você estudou um pouquinho de custas, você tem que chegar nessa hora dessa prova tendo uma noção do cálculo de custas, porque é uma situação bem peculiar ao processo de trabalho e toda prova de técnico cai. Então lembra comigo, o valor das custas ele é fixo, ele é valor de 2%. Acabou. Não tem mais, não tem menos. Existe um mínimo, existe um máximo, para não exagerar, né? Mas o percentual é de 2%. Então você vai eliminar tudo que não seja 2%. Vem comigo. Letra A, 3%. Né? Letra B, 2% quando julgado improcedente e 1,5% se for extinto. Não existe 1,5%, são 2%. Então, ó, 3% sobre o valor da causa se for julgado, errado. 1,5%, errado. Ó, 2% aqui, essa aqui segura, essa aqui na letra C segura. Letra D, 3% já extingue. E aqui, ó, 2% na letra E quando julgado improcedente, mas não haverá custa se for extinta. Essa aqui dá para discutir, mas olha só que interessante. O valor das custas, aqui a letra C diz pra gente, vamos ficar na letra C e na letra E. 2% sobre o valor da causa quando julgado improcedente. Pensa comigo, se o pedido é julgado procedente, tem condenação, normalmente tem condenação. Então você calcula as custas sobre condenação. Quando o pedido é julgado improcedente, não há condenação. Então como é que você vai calcular as custas? Ora, sobre o valor da causa. Então olha que interessante. Você vai usar realmente 2% sobre o valor da causa quando o processo for extinto, sem julgamento do mérito, quando ele for julgado totalmente improcedente, e ainda quando se tratar de pedidos declaratórios ou constitutivos, ou seja, pedidos que não existem condenação. Então, ou você usa o valor da causa, ou você usa o valor da condenação. Se não tiver valor nenhum, o juiz vai indicar um valor. Mas uma coisa é certa, sempre vai ter que ter custas. Alguém vai ter que pagar. Lógico, se a pessoa tiver um benefício da justiça gratuita, alguma isenção, ela não paga. Mas o juiz tem que fixar custas sempre. E é por isso que a letra E está errada. Olha a letra E de novo. 2% sobre o valor da causa quando julgado improcedente o pedido. Aqui está certo. Né? Essa parte aqui, tá beleza. Beleza. Agora, esse finalzinho aqui. Mas não haverá custas processuais se for extinto sem resolução do mérito? Não, aí está errado. Aí não tem como. Certo? Percebeu? Sempre vai ter que se falar. Sempre você terá o cálculo relacionado a custas. Ou a pessoa paga ou a pessoa tem isenção, mas na sentença vai aparecer custas. Aí o juiz escreve assim, ó, custas de tanto por cento, isenta fulano de tal. Então ele tem que falar da isenção, mas ele tem que fixar custas. Então nunca, sempre que tiver assim, não haverá custas nesse ou nesse caso, tá errado. Beleza? Então vamos ver se é a letra C mesmo. Ah, letra C. E onde é que está escrito isso? Aqui, ó. 789. Eu deixei o artigo todo aqui para vocês. Ó. Nos dissídios individuais, o valor é de 2%. Tá vendo? 2%. Observado o mínimo de 10,64 e o máximo de 4 vezes o teto da Previdência. 2%. E qual que é o valor? Olha só. Se tiver acordo ou condenação, será o seu valor da condenação ou do acordo. Beleza. Agora olha o resto. Se tiver extinção do processo sem mérito ou julgado improcedente, valor da causa. Se for uma ação declaratória ou constitutiva que não tem condenação, é o valor da causa. E se o valor for indeterminado, é um valor que o juiz fixar. Então, guarda esse 789 da CLT, que ele é a base da maioria das questões que giram em torno de custas, ok? Saber o 2% aqui é importante. Saber do teto,
que é 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência, é o máximo que se paga de custo. É importante saber. E a base de cálculo desses 2% que está aqui. Normalmente, quando cai questão de custas em técnico, é em cima disso que ele vai te perguntar, beleza? Então, letra C, resolvida, mais uma agora. O que será que vem agora? Ó, mais uma de despesa. Estou falando que prova de técnico é despesa processual toda hora. Aí cobraram uma de custas e resolveram cobrar uma de honorários. Você viu que interessante? Antes da gente continuar nessa aqui, ó, deixa eu só colocar aqui. Caiu uma questão sobre atos, termos e prazos e a próxima questão foi sobre prazo, contagem de prazo, você viu? Aí caiu uma questão sobre custas e a outra sobre honorários. Então, ele concentrou bastante em alguns temas. O tema de despesa é um tema que você sempre tem que chegar craque na hora da prova. Vamos ver o que ele está perguntando aqui? Ó, essa é aquela questão que vai perguntar sobre quais estão certas. Sobre os honorários de sucumbência, considere. Vamos ver a 1. O advogado tem direito a honorários de sucumbência. Tá certo, tem direito. Fixados entre 5% e 20%. Mata aí. No direito processual do trabalho, que é uma das grandes diferenças com o processo civil, os honorários são de 5 a 15%, não 20%. 5 a 15%. No processo civil, você vai de 10 a 20. No processo de trabalho, você vai de 5 a 15, ok? 5 a 15. Então, já matei o item 1. Se quiser, a gente pode até descer aqui um pouquinho, só para a gente ver toda a questão. Se a gente já matou um, então você já pode excluir isso aqui, ó. Não vai ser nem a C, nem a D, nem a E, porque tem o item 1. Então, bastando saber que são 15%, 5 a 15, você já fica aqui, ó. Ou é a A, ou é a B. E como você sabe que vai ser A ou a B, você percebeu que o item 3 está nas duas, ó. Então você já sabe que o item 3 está certo. Só precisa saber desse aqui. Vamos ver o item 3, então. Na hipótese de procedência parcial, ou seja, os dois ganham e perdem, o juiz vai arbitrar honorários recíprocos. Tá certo, ou seja, dos dois lados. Vedada a compensação. Certíssimo. Atenção, os créditos trabalhistas e os créditos do empregador são compensáveis, mas os honorários não são compensáveis. Por quê? Porque os honorários eles são dos advogados e não das partes. Então, os créditos das partes se compensam. Os créditos dos advogados não se compensam. Então, em caso de sucumbência recíproca, os dois advogados vão ganhar honorários, vedada a compensação. Então, o item 3 está certo. Então, podemos confirmar aqui, ó, A ou B. Agora, precisamos saber a 2 e a 4, para a gente ver qual que está certa, qual que está errada. Vamos ver a 2. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública. Beleza, se a fazenda pública estiver no processo, por que não teríamos honorários? E nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato. Também, por que não? Em todas as ações trabalhistas você vai ter, né? Nas ações típicas trabalhistas, você terá condenação em honorários. Inclusive, se a pessoa atuar em causa própria. Porque se tiver advogado envolvido, tem honorários. Então o item 2 está certo. Ó. Mas vamos ver o 4? Ao 4. Ao advogado que atuar em causa própria, não serão devidos honorários. Errado, são sim. Então, advocacia em causa própria, honorários. Tá com sindicato? Honorários. Contra a fazenda pública? Honorários. Se tiver reconvenção? Honorários. Sempre honorários. Então, a regra é essa. Exatamente o que diz a CLT. Portanto, tá fácil. Letra B. Porque o item 3 tá certo, mas o item 4 está errado. Então, é o 2 e 3. Vamos conferir? Letra B, exatamente. E eu deixei aqui os artigos para vocês. Ó. É o artigo 791A, tá vendo, da CLT? Já deixei grifado aqui tudo que é importante. Ó. Ao advogado, ainda que causa própria, tem honorários de 5 a 15%. Tá vendo? O percentual está aqui. Parágrafo 1º. Também são devidos nas ações contra a fazenda ou nos casos de assistência ou substituição pelo sindicato. E o parágrafo 3º. Se tiver procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíprocos, vedada a compensação dos honorários. Tudo aquilo diretamente na lei. E olha só, não é uma questão rara, é uma questão que toda hora aparece. Daí a importância da leitura da lei, de ficar atentos com as outras questões, sempre, porque vocês estão vendo tanto de coisa que é repetida.
As provas sempre copiam, né? Especialmente as provas de técnico, que eles vão mais diretamente na lei. As de analista, eles tentam dar um jeito de mudar um elemento ou outro, de tentar fazer a gente escorregar, mas as de técnico normalmente são bem focadas na letra da lei e são questões muito repetitivas. Eles gostam daqueles assuntos estratégicos e toda hora eles estão cobrando. Então, vamos mais uma? Vamos mais uma, olha só. Questão 6, agravo de instrumento. Ó, uma questão que envolveu recurso. Então, saímos da parte agora de despesas e vamos falar um pouquinho de recurso. Recurso, execução, são temas assim corriqueiros, né? Aqui o recurso, vamos ver se é uma questão muito difícil, se é uma questão diretamente ligada ao básico. Vamos ver. A empresa Gelo Cubos pretende interpor agravo de instrumento contra uma decisão que não admitiu recurso de revista contra um acordo. Interessante isso aqui, ó. Lembra no processo trabalho, ao contrário do processo civil, que o agravo de instrumento só é utilizado para destrancar outro recurso. Então, quando você apresentar um recurso e o juiz ou a COR não admiti-lo, a maneira de destrancar o recurso é usando o agravo de instrumento. Aqui estamos falando de um agravo de instrumento com o objetivo de destrancar um recurso de revista. Eu fiz o recurso de revista para o TST, mas o TRT travou meu recurso. Então eu vou fazer o quê? Agravo de instrumento. Então, o que ele quer saber? Vamos ver o que ele vai perguntar aqui de agravo de instrumento. Ó. Vamos ver as opções. Deixa eu ver se cabe tudo aqui, cabe. Ó. Vamos ver a letra A. O agravo, eu preciso anexar ao agravo de instrumento, dentre outros documentos, a petição inicial, acompanhada necessariamente dos documentos pessoais do reclamante, incluindo carteira de trabalho, CPF, etc. Bom, aqui você pode se perguntar assim, mas por que eu tenho que juntar os documentos pessoais? Porque normalmente você vai juntar o quê? A inicial, a contestação, as procurações, os documentos importantes. Por que os documentos pessoais? Bom, não faz muito sentido. Vamos ver as outras. Letra B. Que às vezes você não lembra disso, né? Esqueceu um pouco. É um assunto assim, menos cobrado, os documentos que fazem parte do agravo de instrumento. Então essa aqui você pode segurar. Vamos ver se tem alguma outra melhor. Letra B. Não está previsto o depósito recursal, uma vez que não é somente é devido no recurso que se pretende destrancar. Bom, como eu disse, você viu? Foram duas questões sobre despesa, custas e honorários. E aqui está falando de depósito recursal. Daí a importância para as provas, especialmente de técnico. Você tem que saber muito bem o funcionamento das despesas do processo, incluindo o depósito recursal. Então, se você tem uma noção de depósito recursal, você lembra que o agravo de instrumento tem sim que pagar depósito recursal. Então, não está previsto errado, está previsto sim. Vamos ver se tem outra assim. Vamos lá, letra C. Deverá ser observado o prazo recursal preclusivo de 10 dias para o agravo. Opa, aqui você não cai mais. 10 dias? Recurso trabalhista, 8 dias. Tirando os embargos de declaração, que são 5, e o extraordinário para o STF, que vai em 15. De resto, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, agravo interno, processo trabalho, 8 dias. Então, já joga essa fora. Letra D. Será devido o depósito recursal correspondente a 50% do recurso que se pretende destrancar. Pronto, olha, se você estudou depósito recursal, com certeza você vai lembrar dessa alternativa. Por quê? Porque o depósito recursal ele é tabelado pelo TST. Cada recurso tem o seu valor, mas a gente sabe que a CLT diz que o agravo de instrumento, você vai pagar 50%, ou seja, metade do valor do depósito do recurso que você pretende destrancar. Então, se você quiser destrancar um RO com um agravo de instrumento, você vai pagar metade do RO. Se você quiser destrancar um recurso de revista com um agravo de instrumento, você vai pagar metade do recurso de revista. Então, a letra D está beleza. Vamos ver a letra E. Será devido o depósito correspondente ao valor integral do recurso que se pretende destrancar. Aí não. Então aqui de fato, olha, você fica nessas duas aqui. Por quê? O 50% é integral. Então se tem duas ali muito próximas, provavelmente a chance é a resposta ser uma dessas duas. E não se esqueça, todo recurso o pagamento é integral, menos o agravo de instrumento. Como o objetivo dele é destrancar um recurso, então você paga metade do recurso que você pretende destrancar. Então a letra D está exatamente no que diz a CLT. Vem comigo aqui, ó. Letra D, 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento, daqueles despachos ou decisões que denegarem o recurso. Beleza? Já sabemos o prazo e o nome do recurso. Aí eu deixei aqui para vocês de curiosidade o parágrafo 5º, olha. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento, ou seja, juntarão os documentos necessários. Ele diz assim, olha,
obrigatoriamente, quais documentos a gente tem que juntar? Vamos só ver aqui, ó. A cópia da decisão, claro, a certidão da intimação, depois as procurações outorgadas aos advogados, depois a petição inicial, está aqui. 4. A contestação, 5. A decisão originária, 6. O depósito recursal do recurso, 7. E a comprovação do recolhimento de custas e depósito do parágrafo 7 do 899, 8. Então, esses são os 8 documentos que você precisa juntar. Muito raro a prova exigir de você decorar esses artigos, essas informações. Muito difícil cair, mas aqui você tem que lembrar, é a petição inicial, a contestação, as decisões. Não tem que juntar nenhum documento pessoal especificamente, beleza? Mas o que nos salva é conhecer esse aqui, ó, o 899 da CLT, que trata de depósito recursal, no parágrafo 7º. No ato do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponde a 50% do depósito do recurso que se pretende destrancar. É exatamente o que está na letra D. Portanto, agravo de instrumento, 50%. Beleza? Então, curiosamente, apesar de envolver agravo de instrumento, você resolvia essa questão com base em qual matéria? Despesas processuais. Então, teve uma questão de custas, uma questão de honorários e uma questão de depósito recursal, porque dava para você resolver. Então, 3 questões das 8 envolvendo o mesmo tópico, despesas processuais, e 2 dessas envolvendo contagem e regras de contagem de prazo. Ou seja, bem fechadinho em alguns tópicos específicos. Vamos ver qual foi a próxima? Vamos ver. Mais uma aqui, ó. Opa, execução. Então aqui ele falou, ó, deixa eu falar um pouquinho de execução, que eu fiquei preso demais naqueles recursos, nas despesas. Vamos ver o que ele vai falar de execução. Então aqui, ó. Essa aqui também, eu gosto desse tipo de questão, que apesar de ser um pouquinho maior, às vezes se você tem certeza de uma das alternativas, você consegue matar as outras, né? Então isso às vezes ajuda. Vamos ver. Garantida a execução, o executado tem 8 dias para os embargos, execução. Opa! Então batemos sempre nessa tecla, inclusive na aula de revisão, né, para a prova do TRT, a gente abordou bastante aspectos sobre a execução e sempre tratamos do prazo da execução. 5 dias. De fato, existe um prazo de 8 dias que é o prazo para você impugnar na fase de liquidação o cálculo da outra parte. Então, quando a parte apresentar um cálculo, se você pretende impugná-lo, o prazo é de 8 dias, mas começou a execução depois, tudo vai para 5 dias. Então, o prazo para os embargos é de 5 dias. Se você, vamos baixar aqui mais um pouquinho, se você lembrasse do prazo de 5 dias dos embargos, porque lembrando que os recursos são em 8 dias, mas os embargos de execução, eles não têm natureza recursal, é uma manifestação do devedor dentro da execução. Então, se você excluir o item 1, aqui ó, você já mata esses 3 aqui, ó. Opa, peraí que eu fiz bobagem aqui, vai lá. Pronto, ó. Você já mata aqui, tá vendo? Essas 3, porque o item 1 está errado. Então pode ser a 2 e a 3 ou a 3. E eu já estou vendo que a 3 está certa, porque a 3 está na sua. Vamos ver se a 3 está certa mesmo? Vamos ler a 3, ó. A exigência de garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou aquelas que compõem ou compuserem a diretoria. Certa resposta, lembra disso. A CLT, ela excluiu a necessidade de garantia para as entidades filantrópicas. Não se esqueçam que além das entidades filantrópicas, tem mais uma pessoa que não precisa de garantia, que é a Fazenda Pública. Só que a Fazenda Pública está lá no CPC. Então, a fazenda pública não precisa de garantia do juízo. E as entidades filantrópicas e aqueles que compõem ou compuseram sua diretoria também não precisam. Tá expresso na CLT, criação da reforma trabalhista. Então, essa está certa. O que nos resta saber é se a 2 está certa. Se a 2 estiver certa, vai ser a letra A. Se a 2 estiver errada, é a letra B. Vamos ver. Letra A, não, item 2. A impugnação aos embargos à execução é restrita às matérias de direito e aos aspectos formais da peça processual. Ah, é isso mesmo? Não. A CLT fala, ela não fala exatamente assim, mas ela diz, olha, a matéria de defesa está restrita a esses aspectos. Aí ela te dá 3 aspectos que eu vou mostrar para vocês. Mas ela não menciona que é matéria de direito e aspectos formais da peça. Ela não diz isso não. Ela fala sobre pagamento, quitação e prescrição da dívida. Isso é o que está na CLT. Lembrando que pode ser até que na prática seja um pouquinho diferente, porque muitos juízes adotam também as regrinhas do CPC, mas para prova com base na CLT é letra da CLT. Então vem comigo para mostrar aqui para vocês que o item 2 está errado. Então a resposta certa é a letra B. Vamos ver isso? É a letra B. Por que está errado? Olha só.
Olha os artigos aqui. 884. Garantida a execução. São 5 dias para apresentação de embargo. Então, 5 dias é o prazo. Parágrafo primeiro. A matéria de defesa está restrita aqui ao cumprimento da decisão, à quitação da dívida ou à prescrição da dívida. Lembrando que essa prescrição da dívida aqui é a tal da prescrição intercorrente, aquela que corre 2 anos dentro da execução, quando o juiz intima o exequente para se manifestar e o exequente não se manifesta. Passados 2 anos, o juiz pode aplicar a prescrição intercorrente. Agora, vem lá no parágrafo 6º e diz: a exigência de garantia não se aplica às entidades filantrópicas, aqueles que compuseram ou compõem a diretoria. Exatamente o que estava no item. Portanto, a falha do item 1 está aqui, ó. Prazo de 5 dias e não 8, né? 8 dias, 5 dias, prazo é de 5. E do item 3, do item 2 está aqui, ó. A matéria de defesa não são matérias de direito ou aspectos processuais. Está aqui. É cumprimento, quitação ou prescrição da dívida. Beleza? Então, com base na CLT, achamos a letra B, só o item 3 que está certo, que é o parágrafo 6º do artigo 884. Beleza? Bom, vamos mais uma? Vamos ver qual foi a última questão que ele trouxe aqui para a gente. Questão 8. O incidente de desconsideração da PJ. Então, aqui ele cobrou da gente uma questão sobre procedimentos especiais, né? Lá na prova de analista, ele começou a falar sobre incidente, mas ele acabou cobrando outra coisa, né, vinculada aí à impenhorabilidade dos bens. Agora, nessa prova de técnico, ele foi direto nos detalhes relacionados ao incidente. Vamos ver o que ele pergunta? Ó, e diz respeito, vocês vão ver, ao tema que mais se cobra na prova a respeito do incidente, que são os recursos possíveis. Vamos ler cá. Segundo as normas da CLT, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, o que cabe? Então, você instaurou um incidente, o juiz decidiu. Dessa decisão, cabe algum recurso? Aí ele vai te dar várias opções. Ele diz que na letra A, cabe agravo de instrumento, se for proferida por um relator e incidente no tribunal. Não, cabe agravo interno e não de instrumento. Lembre-se, falou de agravo de instrumento, você vai lembrar. De quê? Eu acabei de falar. Agravo de instrumento só se aplica ao processo de trabalho para destrancar um recurso, só. É só para destrancar. Aqui não estamos falando de destrancar, nós estamos falando de atacar a decisão do juiz que julgou o incidente. Então não pode ser agravo de instrumento. É o agravo interno, que é o mesmo do CPC. Beleza? Então tá errado. Letra B. Na fase de cognição ou conhecimento, cabe agravo de instrumento. Já para por aí. Não tem nem que discutir, não cabe agravo de instrumento. Agravo de instrumento é para destrancar recurso, então esquece a letra B. Nem precisa ler o resto. Letra C. Na fase de execução, cabe agravo de petição. Beleza, esse é o nome do recurso da fase de execução. Mediante prévia garantia, pressuposto necessário. De fato, quando chegamos na execução, eu preciso de garantir o juízo. Porém, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como ele não debate o mérito da execução, é só um incidente, então a CLT diz que o agravo de petição, neste caso de incidente de desconsideração, não tem pagamento. Portanto, está errada a letra C. Letra D. Na fase de conhecimento ou cognição, cabe recurso ordinário imediato. Ó, esse aqui pode até ser, mas aí você não se esquece. Na fase de conhecimento, decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Você vai apenas protestar contra a decisão e aguardar a sentença ser proferida, para aí sim apresentar o seu recurso ordinário. Essa é a regra no processo de trabalho. É o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então não é essa não. Sobrou a letra E. Na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente de garantia do juízo. E eu até reforcei isso com vocês na nossa aula de revisão para o TRT2. Como tratamos de execução, falei, ó, gente, eles gostam muito dessa parte de incidente, especialmente os recursos. E foi exatamente isso que aconteceu, e a letra E, letra E. Olha aqui, é o artigo 855 da CLT. Olha o que ele diz. Na fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato, na forma do 893, que é a irrecorribilidade imediata. Na fase de execução, cabe agravo de petição sem garantia do juízo, porque nós estamos discutindo só o incidente. E no item 3,
cabe agravo interno. Se se tratar de decisão proferida por relator e incidente instaurado originalmente no tribunal. Então, quando se tratar de incidente lá no tribunal, não tem mais o que dizer. É agravo interno. Então, no tribunal, agravo interno. Na fase de conhecimento, não tem. E na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente da garantia. Beleza? Aí, pessoal. Então, rapidamente, aqui com todo o esqueminha para vocês, os artigos estratégicos, temos aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Pronto. Temos aí a prova de técnico do TRT São Paulo, uma prova bem direta na lei, mas que todas as questões envolviam pelo menos um casinho ali para fazer uma introdução, ok? Então é isso. Bons estudos. Deem um like aí, deixe um comentário se estiverem gostando. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links da nossa comunidade, do meu Instagram, se você quiser seguir para dicas, todos os nossos cursos, para que você que está começando agora e tem interesse em estudar para os TRTs até no ano que vem, daqui a um tempo, né? Que aí você já vai começar bem preparado. Nunca deixa para estudar em cima da hora, só quando sai o edital, porque a matéria é muito grande. Então, se você está se interessando, está curtindo o direito do trabalho, o processo de trabalho, está querendo uma preparação a longo prazo, então nós temos aí um curso extensivo completo de trabalho e processo, tem curso de questão, tem curso de estudo de caso, e claro, ao longo do estudo dos meses para frente, mais chegando outros tribunais, teremos novos cursos para vocês também, sempre, e mais vídeos no YouTube e mais dicas no Instagram, para poder te ajudar com a preparação mais completa, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!